Sejam todos bem-vindos a mais um encontro em nossa leitura do Tao Te Ching. Estamos muito alegres com as notícias que estamos recebendo. Como comentei no vídeo anterior, todo o apoio, e isso continua. Então dá mais certeza, dá mais ânimo neste caminho, nessa leitura, e nossos podcasts neste formato com certeza ganharão novos temas devido às buscas que vocês estão fazendo, aos contatos, às mensagens, tanto de apoio quanto algumas dúvidas. Então, novamente, quero deixar aqui de início o meu muito obrigado. Quero pedir que se inscrevam no nosso canal, que nos sigam em nossas redes sociais, se vocês quiserem. São todos bem-vindos a nos acompanhar. E caso estejam nos seguindo, muito obrigado. Vocês sempre ficarão sabendo das novidades assim que elas saírem. Hoje vamos ler o aforismo número 2 do Tao Te Ching. Esse texto ele é bem especial, pois ele fala sobre algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Vamos estudar um pouquinho sobre ele juntos? Aforismo 2. Se todos na terra reconhecerem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a feiura. Se todos na terra reconhecerem o bem como o bem, deste modo já se pressupõe o mal. Porque ser e não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente. Vamos dar uma pausa e analisar este primeiro trecho. Para compreender algo, nós precisamos, a nível mental, separar esse algo e identificar as partes e os opostos dessas partes. Dessa forma, nós polarizamos as coisas para nossa mente poder processar. Mas nós mantemos essa polarização após esse processamento nas nossas atitudes. Nós nos esquecemos de, após separar as coisas para processarmos e entendê-las, fazer o caminho de uni-las novamente, para que a gente possa pegar além das partes e ir ao todo. Por exemplo, quando eu vou ensinar algum movimento de Tai Chi, que ele é um pouco mais complexo, ou até mesmo alguns movimentos simples, isso se faz necessário, a gente precisa pegar o movimento, e ele é um movimento, ele é uma coisa só, ele é uma coisa redonda, mas a gente precisa pegar e quebrar esse movimento, separá-lo em partes e deixá-lo quadrado, para que a nossa mente possa entendê-lo. Dessa forma, o aluno vai focar em cada parte desse movimento, entender a parte e fazê-la. E quando ele conseguir fazer todas estas partes, ele tem que treinar para unir elas e voltar a uma única parte, a um único movimento, a um movimento redondo, a um movimento único. Veja, você separa para compreender e após essa compreensão, você treina para unir novamente. Essa separação, quando não volta para a unidade, ela gera compreensões duvidosas sobre tudo que nos cerca. Existe um certo estado de comodidade na separação que nós fazemos continuamente sobre tudo que nos cerca. Nós usamos estas separações como forma de desviar nossas responsabilidades e até mesmo como justificativa ao nosso apego por certos rótulos que nós associamos aos outros e que após algum tempo se mostram incorretos. Ou seja, nós não assumimos os nossos erros e ainda culpamos os outros, mas perceba que a gente está culpando a parte.
a gente está criando julgamentos, criando conceitos, nós criamos definições de quem nós somos, de quem os outros são, por essas observações da parte, dos extremos, das polarizações que nós fazemos. E essa separação de conceitos nos bloqueiam, porque se a gente ficar na parte, a gente não chega no todo. Então elas nos bloqueiam a sermos a melhor versão de nós mesmos. Como nos movimentos do Tai Chi que eu citei, a gente treina até a exaustão, treina-se, após você entender as partes, se treina até que as partes virem uma coisa só redonda, e se treina a exaustão, mas nós não treinamos o nosso lado interno a perceber todas estas separações que a nossa mente faz para poder existir, para poder observar, para poder entender e aprender. Então, é muito importante perceber que aqui, quando ele cita: se todos na terra reconhecem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a feiura. Ou seja, se eu digo que isso é belo, tudo que não é isso automaticamente não é belo. Entende? Estas separações limitam, nos mantêm presos e nos impedem de enxergar a unidade. A separação ela é útil, perceba que ela é importante para o processo mental. A questão que devemos atentar aqui é o quanto nós desperdiçamos a nossa energia separando tudo e mantendo essas coisas separadas. Voltando no exemplo do Tai Chi, eu pego um movimento e eu separo ele, ou seja, eu amplio a quantidade de energia que você precisa para executá-lo. E após a compreensão, nós unimos as partes para reduzir a quantidade de energia que você usa para manter ele. Então, se eu não faço esse segundo caminho, eu vou continuar desperdiçando energia com múltiplas partes em algo que é apenas uma coisa. Eu vou continuar desperdiçando a minha energia com a beleza e com a feiura, com o alto e com o baixo, com o bom e com o mal, com essas coisas que se complementam. Percebe? Para o Tao, nós não devemos ver a dualidade como um impedimento, mas sim como um caminho, pois tudo que existe me serve ao encontro do meu crescimento interno, me serve para a minha evolução, para o meu caminhar em direção à unidade. E aí ele vai para a segunda parte do aforismo. Assim também o sábio permanece na ação sem agir, ensina sem nada dizer. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela. E justamente por não se apegar, não é abandonado. Um conceito que nós vamos ver muito no Tao Te Ching, nos demais aforismos, é o conceito da não ação. E aqui cabe uma compreensão sobre a não ação antes da sequência, antes da explicação. A não ação não é não fazer nada, não é ficar parado, não é ficar esperando que as coisas caiam no nosso colo, não é ignorar aquilo que acontece à nossa volta. A não ação simplesmente é não agir apenas com o foco no ganho pessoal. Nós fazemos algo porque deve ser feito e não pelo que será recebido após ser feito. E aí ele usa outra palavra aqui que nós vamos ver bastante, o sábio. O sábio, segundo o Tao Te Ching, é aquele que encontrou o Tao, é aquele que sabe o caminho para o Tao, é aquele que usa o Tao no dia a dia, na sua vida. O sábio permanece na ação sem agir. Ou seja, ele não age em benefício pessoal. O sábio ele tem consciência, ele faz as coisas por elas e não
pelo eco delas, não por aquilo que elas vão gerar para ele. É por aquilo que elas vão gerar para o mundo, para a consciência coletiva. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele não se nega porque ele está no caminho disso. Ele faz o que ele faz, ele não se nega por ser humano e capaz. Ele não se entrega ao comodismo. A não ação é não se entregar ao comodismo e não usar os ganhos pessoais para sair do comodismo. Ou seja, eu entro num estado de comodismo e eu só vou tomar uma atitude, eu só vou fazer algo de acordo com o ganho desse algo. O sábio não, o sábio ele faz o que deve ser feito. Ele cria e ainda assim nada tem, porque o que ele está criando não é para ele. Ele está criando o que ele pode criar, o que ele é competente da sua natureza humana criar. Ele realiza a obra, mas não se apega a ela. Ele cria o que é necessário ser criado e solta. Ele libera. Ele se desapega. E justamente por não se apegar, não é abandonado. Eu me recordo, na época em que eu frequentava o curso de Tao, quando nós estávamos para receber a visita do mestre que iria vir do Oriente para fazer a nossa iniciação no Tao, eu conversava com o meu amigo Yuri. Na época nós estávamos fazendo esse curso juntos, e eu estava assim muito empolgado porque ia vir o mestre, eu queria muito ouvir o que o mestre tinha a dizer, aquela imagem que nós criamos do mestre, daquela figura sábia, né? E quando eu conversava com o Yuri sobre isso, eu me recordo do Yuri muito sabiamente dizer: cara, eu não tô nem aí porque ele vai falar. Eu quero simplesmente ver como ele toma chá. E eu, na minha inocência, uma visão bem limitada ainda no período, mas caramba, como assim, como ele toma chá? E quando chegou o dia, nós estávamos lá sentados na mesa, vários alunos do Tao, o mestre na cabeceira da mesa, e o mestre com um olhar sereno, um olhar muito amoroso, simplesmente sorria enquanto tomava o seu chá, e aquele olhar ia percorrendo todos os outros olhos ao redor da mesa. E quando ele encontrou com os meus olhos, eu entendi o que tanto se aprende ao observar e não nas palavras, o que se aprende na não ação. E para aquele momento, o que ficou marcado em mim foi simplesmente o fato de que o mestre era uma pessoa comum, como todos os outros que estavam na mesa, e que estava feliz por estar ali e feliz por estar tomando um chá quente e saboroso em nossa companhia. E ele conseguiu, com o olhar dele, ou seja, nessa visão externa, sem fazer nada, fazer com que eu ficasse confortável e pudesse olhá-lo assim como ele me olhava, com amor, com respeito, livre de expectativa. Para o Tao, a não ação é muito importante e vai ser sempre mencionada nos diversos aforismos que ainda temos pela frente. E deste texto, de todas as observações que ele coloca, que nós possamos encontrar diversos ou poucos, ou que seja apenas um momento em nossos dias, onde nós possamos agir através da não ação, agir naquilo que é necessário, além dos meus ganhos em relação a isso, além dos meus desejos, da minha ganância ou até mesmo dos meus prazeres. Simplesmente ação pela ação.
E assim nós encerramos as reflexões e a leitura acerca do aforismo 2. E eu gostaria de pedir que vocês me dissessem o que vocês acharam nos comentários abaixo. Coloquem as opiniões de vocês, me deixem saber de que forma isso ecoa em vocês após o término deste nosso encontro. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia e nos vemos na nossa próxima leitura no Aforismo 3. Fiquem na paz.